Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. Esse é mais um vídeo da nossa série O Juízo. E hoje nós queremos falar sobre o juízo mais uma vez, né? O juízo de comprovação. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Esse juízo de comprovação é a segunda fase do juízo. Tá? A primeira fase é a fase do juízo investigativo, que começou desde 1844. Até esse momento aqui, nós temos 176 anos dessa fase. Em 22 de outubro de 1844 começou então essa fase. E agora, em 2021, em 22 de outubro, vai fazer 177 anos de juízo investigativo, que começou pelos justos mortos e vai entrar pelos justos vivos quando sair aí, então, a lei dominical. Apocalipse 13, 12 a 18. Mas a segunda fase, a fase chamada de comprovação. Quais são os eventos que acontecem dentro dessa fase? Quando que ela realmente começa? Bom, onde é que está na Bíblia esse contexto? Bom, eu quero convidar você agora nesse momento a pegar a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia, a minha já está aqui, e você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. O versículo 2 e o versículo 3 é o que vamos ler. O texto já se encontra aqui na tela, mas é importante você abrir na sua Bíblia para confirmar se realmente isso está escrito lá. Tá bom? Quero lembrar para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para receber as notificações, dê o seu ok e o seu beleza. Tá bom? E se você quer que seu nome seja mencionado no nosso canal, né? Participe conosco, seja um patrocinador, deixe o seu nome para que a gente possa comentar a respeito de você no nosso canal, nos nossos vídeos. Muito bem, vamos abrir a Bíblia. Já abriu aí? Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Acompanhe comigo aqui na tela. Diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Aqui é o texto bíblico, o verso para memorizar, que fala do juízo de comprovação. Então, esse juízo de comprovação, o texto bíblico é esse, tá bom? Muito bem. Quando começa esse juízo de comprovação, quando termina esse juízo de comprovação, tudo isso nós vamos esclarecer para você aqui dentro desse assunto, dentro desse vídeo. Eu quero que você venha aqui para a tela comigo, pois eu quero dizer para você que essa fase de juízo de comprovação é a segunda fase do juízo, e ela acontece durante o milênio, né? O juízo de comprovação é chamado, então, aí desse período que envolve o julgamento de 1000 anos. Como é que se conta 1000 anos? Como é que se entende essa questão dos 1000 anos? Um juízo de 1000 anos? Realmente, vamos ver isso agora dentro desse vídeo, dentro desse assunto. Quais são os eventos que nos levarão ao início dessa segunda fase do juízo? Preste atenção comigo aqui na tela. Olha só. Aqui, ó. Jesus encerrará o juízo de investigação, ou juízo investigativo. Para que Jesus encerre o juízo investigativo, é necessário acontecer algumas coisas, tá? Por exemplo, a pregação do Evangelho a todo mundo em nossa geração. Mateus 24,14 diz que será pregado o Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tá bom? Daniel capítulo 12, versículo 1 diz que nesse tempo se levantará então Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia tal como nunca houve, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o seu povo, todos aqueles que tiver com o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 22, 11, quando Jesus então se levantar lá do lugar santíssimo do santuário e largar o incensário, ele vai dizer: feito está. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então termina a fase do juízo investigativo, a porta da graça se fecha, o fim primeiro que vem, de acordo com Mateus 24, é o fim do tempo da graça. Miguel, então, que é Cristo, sai do lugar santíssimo do santuário. E para
Onde ele vai? Bom, se você ler Levíticos capítulo 16, sobre o dia da expiação, você vai descobrir lá o que era que o sumo sacerdote fazia quando saía do lugar santíssimo do santuário. Então, dê uma lidinha lá no Levíticos capítulo 16, o capítulo todo, e você vai ver aquela questão do bode emissário, o bode Azazel, né? Aquela questão dos pecados ser colocados ali sobre aquele bode que é enviado para o deserto, tá bom? Você vai ver dentro desse contexto aqui que isso representa ali o momento em que o diabo vai ficar preso aqui na terra por 1000 anos. Então, amigo, terminando Jesus aí a sua mediação, a sua intercessão, se levantando do santuário, saindo do lugar santíssimo, as trevas cobrem os habitantes da terra. Todos os casos estarão decididos para a salvação ou para a perdição. Quem aceitou a Jesus Cristo aceitou, e quem não aceitou, daí não aceita mais. Daí para frente, os justos e os ímpios ainda continuarão aqui na terra, né? Mas os justos praticando a justiça e se santificando ainda. Mas os ímpios continuarão na prática das suas injustiças, tá? Cometendo mais pecados ainda. A partir desse momento, lá em Apocalipse 7, os 4 anjos soltam os 4 ventos, haverá uma terceira guerra mundial, Satanás terá completo domínio dos ímpios, tá bom? E haverá uma cena de luta, a qual pena nenhuma pode descrever, tá bom? É uma terceira guerra mundial que virá do norte, do sul, do leste e do oeste, tá? Mas nesse período, o povo de Deus já estará selado e será protegido nesta fase. A fase do juízo investigativo termina um ano antes de Jesus voltar, como está em Apocalipse capítulo 18, versículo 8, onde diz que em um só dia sobrevirão as suas pragas. Porque quando Jesus sai do lugar santíssimo, a porta da graça se fecha, e então serão derramadas 7 pragas mencionadas em Apocalipse capítulo 16, tá bom? Muito bem. Avance comigo então aqui na tela. Então, esses são os acontecimentos ou os eventos que fazem com que Jesus encerre o juízo de investigação, tá? Ok. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo evento? Aqui comigo. Os salvos são levados então para a cidade santa no céu. Olha só, algumas pessoas acreditam que o milênio não será no céu, mas o milênio será aqui na terra. Bom, eu respeito o pensamento dessas pessoas, mas de acordo com a Bíblia e os ensinos de Jesus, o milênio será no céu, tá bom? Jesus disse, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, verso de 1 a 3. Então a casa do Pai de Jesus é no céu, tá? A Jerusalém celestial. E é para lá que a gente vai quando Jesus voltar. Jesus foi bem claro na sua oração sacerdotal em João capítulo 17. Pai, a minha vontade é que todos aqueles que o Senhor me deste, que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me conferiste antes da fundação do mundo. Amém? Então se prepara que em breve, muito em breve, nós vamos subir para o céu. Quando Jesus voltar, tá bom? Quando Jesus voltar. Então ele vai nos levar para o céu, tá bom? Próximo ponto é esse aqui. Perdidos morrem e os anjos maus são aprisionados. Ok. Quando que os perdidos vão morrer? Os perdidos morrem por ocasião da vinda de Jesus, do seu segundo advento. Se você ler Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 15 a 17, lá está escrito assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se escondem nas cavernas e nos penhascos dos montes, e pedem aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondemos da face daquele que se assenta no trono, pois chegou o grande dia. Ali é o momento do segundo advento de Jesus, e nesse momento é que os ímpios vão clamar dessa forma. Mas o justo, nesse momento, estará clamando como está em Isaías 25:9. Eis que esse é o nosso Deus, o qual aguardamos, e ele nos salvará. Esse é o nosso Senhor, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amigo, qual será a sua oração naquele momento? Pedir aos montes e aos rochedos para cair sobre si? Ou dizer que Jesus que chegou ali é que é o seu Deus e ele veio te salvar? Qual será a sua oração? Ou a sua decisão hoje decidirá o seu destino amanhã.
qual vai ser a sua oração, tá bom? Eu quero lembrar para você que Jesus disse que aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. E vão ouvir da boca de Jesus: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Muito bem, Jesus também disse, lá em Mateus capítulo 25, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, se você quer tomar posse do reino com Jesus, se prepara entregando a sua vida a Jesus através do santo batismo para que seu nome esteja escrito no livro da vida. Amém? Os ímpios serão destruídos nesse momento que Jesus chega. Se você ler 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, o versículo 7 a 10, tá bom? O versículo 7 a 10 vai comentar que quando o Senhor Jesus chegar aqui com seus anjos, os justos serão livrados desse momento de tribulação, né? Ele vai nos dar alívio juntamente conosco, né? Ele vai se manifestar com os anjos do seu poder e ele vai tomar vingança naquele dia dos ímpios e vai destruir os ímpios. Os ímpios serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Onde está escrito isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 10. Leia lá para confirmar. Então, os ímpios serão destruídos. Apocalipse, capítulo 19, se você ler a partir do verso 11 em diante, vai mencionar sobre a ceia. A ceia do Deus Todo-Poderoso, onde vai ser convidado as aves, os urubus, os animais de rapina para comer as carnes de rico, de poderoso, de preto, de branco, tá bom? É nesse momento aí, tá bom? Se você ler Jeremias, capítulo 8, versículo 2 e 3, lá vai mencionar que os corpos dessas pessoas não serão sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Então os ímpios serão destruídos por ocasião da vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, tem 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo de justos mortos, tá bom? O segundo grupo é o grupo de justos vivos. O terceiro grupo é o grupo de ímpios mortos e o quarto grupo é o grupo de ímpios vivos. Os ímpios mortos continuam mortos. Os ímpios vivos, então, são destruídos nesse momento. Os justos mortos serão ressuscitados e, junto com os justos vivos, serão arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. E assim vamos estar para sempre com o Senhor, como diz 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 18. Amém? Amigo, olha só. Então, a destruição dos ímpios acontece nesse momento. A partir daí, então, o que é que acontece? Bom, começam então os 1000 anos, tá bom? Começam os 1000 anos. Como é que se conta 1000 anos? É uma pergunta que eu tenho para você. Como é que se conta 1000 anos? Amigo, Deus já nos ensinou como é que se conta 1000 anos. Quando você lê quando você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 5, lá vai dizer que Deus, no primeiro dia, começou o processo da criação. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. Quando você lê Gênesis capítulo 5, versículo 5, vai dizer que Adão viveu 930 anos e morreu. Então, olha como é que Deus está contando. Ele conta do primeiro dia até 1000, entendeu? Ou seja, do número 1 até 1000. É assim que se conta 1000 anos. Aqui em Apocalipse capítulo 20 não é diferente, tá bom? Os 1000 anos são contados de 1 até 1000. Agora, quando começa essa contagem? Quando se completar 6000 anos, tá bom? Eu já te falei que na criação, no Gênesis capítulo 1 e 2, são apenas uma semana, 7 dias, tá bom? 7 dias. Então, essa é a primeira semana da criação. Essa primeira semana da criação está dentro também do primeiro mês, está dentro do primeiro ano e dentro do primeiro milênio, tá? Primeiro milênio. Na Bíblia existe, então, lá na criação, o sábado semanal a cada 7 dias. Em Levíticos, capítulo 25, você vai encontrar o sábado anual, tá bom? E em Apocalipse, capítulo 20, você vai encontrar o sábado milenal, tá bom? Então, o milênio é o sábado milenal que começa a ser contado a partir dos 6000 anos. Quando Jesus chegar aqui, terá completado 6000 anos. Eu já te expliquei nos meus vídeos que Jesus chega no 7º dia. Tá? O sábado é o 7º dia e a semana só tem 7 dias. O sábado é o último dia da semana. Nesse último dia da semana, acontece a ressurreição. Lembra que Jesus estava conversando com as irmãs de Lázaro sobre a ressurreição e uma delas disse: Senhor, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Lembra? A ressurreição do último dia é
essa ressurreição, que quando completa 6.000 anos, Jesus chega, tá bom? Aqui para nos buscar. E o último dia que ele chega aqui é o sábado. E então vai começar-se a contar a nossa viagem para o céu a partir dali, né? E a viagem começa a partir do primeiro dia, que é o domingo, tá bom? Então é a partir daí que começa a contar o milênio, tá? Ok? Então vamos viajar para o céu. A partir daí estaremos no céu, para começar então o juízo de comprovação. Entendeu, meu irmão? Então é assim que se conta 1000 anos. Olha só, os salvos assentam-se para, através dos livros, tirarem algumas dúvidas quanto à condenação de alguém e para fixar o tempo de sofrimento de cada perdido, inclusive Satanás e os seus anjos. Então, esse momento aí é o momento de juízo de comprovação. Quando a gente chegarmos lá no céu, teremos 3 surpresas. A primeira surpresa, lógico, será você estar lá. Você que se acha defeituoso, todo cheio de pecado, mas entregou a sua vida a Jesus, se humilhou, confessou, pediu perdão, Jesus perdoou, apagou o seu registro de pecado, seu nome continuou no livro da vida, ele vai vir te buscar para te levar para o céu. Amém? Então vai ser uma surpresa. Eu, pecador, Cícero, está lá. Mas vou estar lá, para a honra e glória do Senhor. Espero que você esteja lá também. Então essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa é pessoas que eu imaginava que iriam estar lá, mas lá não vão estar. Tá bom? Não vão estar. E eu vou então abrir os livros com Jesus, o juiz supremo, eu vou ser juiz com ele. E eu quero saber por que essa pessoa que eu imaginava que estaria lá não está. A terceira surpresa é pessoas que você imaginava que estariam lá e não vai estar. Ou seja, estarão perdidas, tá? Ok? Entendeu até aí? Muito bem. Então, você vai estar lá, pessoas que você pensava que iriam estar lá não vão estar, e pessoas que você imaginava que não iriam estar lá, essa é a terceira surpresa, vão estar lá. Você imaginava que ela não ia estar, mas ela vai estar lá porque se arrependeu, se entregou a Jesus, foi batizado, o seu nome está no livro da vida e lá ela vai estar. Vai ser uma surpresa grande encontrar os seus amigos, hein? Alguém da sua família, os seus parentes, quem sabe o seu pai ou a sua mãe, aquele amigo, aquela pessoa que pregou o evangelho para você e levou você aos pés de Jesus. Que alegria poder se abraçar. É claro que primeiro nós queremos ver o nosso Salvador. Amar Jesus por toda a eternidade será um privilégio só dos salvos. Eu quero depor minha coroa aos pés de Jesus, abraçar, beijar e agradecer a Ele por tão grande salvação. Só que eu não quero ir sozinho, quero levar também a minha família. Tenho orado por eles. E oro também para que você entenda isso e entregue sua vida a Jesus. Se converta e seja salvo. Amém? Amigo, olha só. Vamos avançar comigo aqui na tela um pouco mais, porque existe muita coisa a se aprender dentro desse assunto, tá bom? O assunto é muito profundo, mas eu quero ler com você um texto agora da escritora americana. O que vamos ler agora da escritora americana está escrito no seu livro chamado Primeiros Escritos. O título lá é As Últimas Pragas e o Juízo. A página lá é 72. Lê comigo o que ela escreveu. Depois de serem os santos tomados com Jesus, depois de haverem recebido as suas harpas, vestes e coroas, e de entrarem na cidade, Jesus e os santos assentam-se em juízo. Os livros são abertos, o livro da vida e o livro da morte. O livro da vida contém as boas obras dos santos. O livro da morte, as más obras dos ímpios. Esses livros são, então, comparados com o livro norma, a Bíblia. E, de acordo com isto, são os homens julgados. Os santos, em uníssono com Jesus, passam o seu juízo aos ímpios mortos. E eis, disse o anjo, que os santos, em uníssono com Jesus, assentam-se em juízo e retribuem aos ímpios segundo as obras feitas no corpo. E aquilo que eles devem receber na execução do juízo é anotado em oposição ao seu nome. Esta, eu vi, era a obra dos santos juntamente com Jesus durante os 1000 anos na cidade santa, antes desta descer para a terra. Primeiros Escritos, aí na página 72, as últimas pragas e o juízo.
Tá? Então, esse é o momento que a escritura americana está escrevendo esse evento. Então, Jesus vai ser o supremo juiz nessa segunda fase, tá bom? Nessa segunda fase não tem acusador, porque o diabo está preso, mas os anjos continuam sendo as testemunhas. E a norma pela qual haverá o julgamento é os 10 mandamentos. A lei de Deus continua lá, tá bom? Então, amigo, avance comigo aqui na tela, porque agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E aqui comigo na tela, presta atenção, olha só. Como vai ficar a terra depois da volta de Cristo? Como ficará a terra depois que Jesus retornar? Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Jeremias, capítulo 4, verso 23 até o versículo 26. E se você quiser, pode ler o verso 27 também. Abriu a sua Bíblia lá? Muito bem. Jeremias, em visão, estava vendo o futuro, né? O segundo advento de Cristo, ele estava vendo. E ele narrou, nesse período, como ficaria a terra. E lá está escrito assim: olhei para a terra e ela sem forma e vazia. Olhei para o céu e não tinha luz. Olhei e eis que todas as aves do céu haviam fugido. E todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Olhei e não havia homem algum. Então, o profeta Jeremias, aqui no capítulo 4, verso 23 a 26, e você pode ler o verso 27, vai descrever como ficará a terra por ocasião da volta de Jesus, sem forma e vazia. As cidades da terra serão destruídas por ocasião da volta de Jesus. Inclusive, por um grande terremoto que nunca houve, mencionado em Apocalipse 16, a partir do verso 17 em diante, que vai falar da última, a sétima praga, né? Quando essa praga é derramada pelo ar, vai dizer que ouviu-se uma voz do lado do trono dizendo: feito está, e vai ocorrer um grande terremoto como nunca houve, né? Igual. E diz lá que vai cair nesse momento as cidades das nações. Apocalipse capítulo 16, leia o verso 17 a 20. Tá bom? Que você vai ver isso lá de uma forma bem clara. Então, amigo, a terra vai ficar aí, a partir daí, sem forma, e vai ficar vazia. Por que ela vai ficar vazia? Porque Jesus vai destruir os ímpios, eles vão morrer, os ímpios que estiverem vivos, mas Jesus ressuscita os crentes que estavam mortos, né? E une eles com os crentes vivos e leva para se encontrarem com o Senhor nos ares. Isso está em Mateus capítulo 24, a partir do verso 30 e o verso 31. Apocalipse 1,7 diz que Cristo vem com as nuvens e todo olho verá. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 em diante, fala do retorno de Jesus e diz que nesse momento os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E unido com os crentes que estão vivos, são transformado, como está em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, e arrebatado para se encontrar com o Senhor nos ares. E assim se cumprirá a promessa de Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, então eu voltarei e levarei vocês. Amém? Então nós vamos para o céu lá morar com Jesus. Amigo, aqui, então, a terra fica sem forma e vazia. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 em diante, os versículos 1 em diante, vai mencionar que um anjo forte desce do céu, ele tem uma grande corrente, ele segura o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, e vai prendê-lo por 1000 anos, tá bom? Depois dessa cena, então, é lido o seguinte no verso 4. Vi também tronos, e nesse assentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Esses aqui são os salvos que no céu se assentarão em tronos para, junto com Jesus, julgar. É o início do juízo de comprovação, tá bom? Então, Jesus Cristo já tinha dito que muitos se assentariam na mesa com Abraão, Isaac e Jacó para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus disse que muitos se assentariam no reino do céu. Tá bom? Então, será lá no céu que nós vamos nos assentar em trono e começar o julgamento, o juízo de comprovação. Jesus será o supremo juiz. Agora veja a continuação do texto que a gente parou. E serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, o nosso reinado de 1000 anos será no céu, não aqui na terra. Entendeu? Durante essa fase dos 1000 anos, nós nos assentaremos em trono e julgaremos os ímpios que estarão mortos e os próprios anjos caídos, inclusive o próprio Satanás, o próprio demônio. Então essa é a fase de juízo de comprovação, tá bom?
Essa é a fase de juízo de comprovação. Então, nessa fase, primeiro, Satanás é preso durante os 1000 anos. Segundo, a terra é desolada e fica aí sem forma e vazia. E é nela que o diabo fica preso, ok? Aí por esse espaço de 1000 anos, ok? Muito bem. Vamos avançar comigo aqui na tela então, amigo. Tá ficando claro isso para você? Que bom, está ficando claro. Olha só, eu quero que você leia o que está escrito aqui comigo agora. Veja só. O julgamento dos ímpios ou perdidos. Esse julgamento de comprovação é o julgamento dos ímpios, dos perdidos, tá bom? Que estarão mortos aqui no planeta Terra, sem forma e vazia. Olha só, eles serão julgados lá no céu, mas não se trata de presença física ainda, mas dos registros nos livros que se abrem no céu. Então, no céu vai se abrir os livros, porque os livros são abertos sempre em conexão com o juízo, tá bom? E aí será mostrado para os salvos, porque fulano que ele imaginava que ia estar lá, não está lá, porque ciclano que ele imaginava que não ia estar lá, lá está. Amém? Olha só, esse juízo não envolve mais salvação, né? Apenas ratifica a condenação dos que não aceitaram a Jesus, não aceitaram Jesus. Deus permite aos salvos então vasculharem os livros a fim de entenderem que aqueles que foram deixados na terra estão condenados com justiça. Amém? Nosso Deus é justo, está tudo anotado, e ali no juízo de comprovação será tudo esclarecido e nós vamos dar glória a Deus e louvar o seu nome, encher o céu de louvor, porque Deus é justo. Amém? Ele não condena ninguém injustamente, mas ele sempre é um Deus justo. Tá, meu querido? Tá, minha querida? Pois bem, é isso mesmo. Então, amigo, fica esperto, se prepara, porque ou seu nome está no livro da vida e você está salvo, ou seu nome vai estar apagado do livro da vida e você vai estar perdido. Bom, leia comigo aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá bom? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para nos encontrar com o Senhor nos ares. E o verso 18, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Jesus está prestes a voltar. Vai voltar agora quando completar 6.000 anos da história do pecado. E você já sabe, né, que o primeiro milênio aconteceu lá no período de Adão, né, desde lá da criação. Adão morreu com 930 anos. Esse é o tempo de vida de Adão. Ali foi narrado a história de Adão, Gênesis 1, né, aí até o capítulo 2, e o 5 menciona a história de Adão e seus filhos Abel e Caim, né, e vai narrar aí na cronologia esse período, tá? Que vai envolver o primeiro milênio. Então, o primeiro milênio envolve essa questão. O segundo milênio vai tratar então aí depois da morte de Adão, tá bom? E vai apresentar a história de Noé. Noé nasceu no ano 1056, tá bom? E a história de Noé vai envolver a história do dilúvio, tá bom? Então, o dilúvio aconteceu em 1656 e Noé morreu no ano 2006. Isso está na cronologia de Gênesis 5 e Gênesis 11. Noé viveu 950 anos. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 9, versos 28 e 29, tá bom? Isso é muito importante. Então, essas são a história do primeiro e do segundo milênio. A história do segundo milênio também vai avançar no tempo aí, vai envolver a libertação lá de Israel, da terra do Egito. Você pode ver a história de Abraão, Isaac e Jacó, tá? Aí você vai ver a libertação de Israel. Isso já está dentro do terceiro milênio, tá bom? Do terceiro milênio. Dentro do quarto milênio vai ser mencionado aí a história da queda de Jerusalém, que era destruída por Nabucodonosor, e vai avançar no tempo aí até o nascimento do Messias, até a sua morte e ressurreição, tá bom? E aí avança-se no tempo
aí dentro da história. O quinto milênio vai trazer um pouco da nossa história, né? A história aí da primeira igreja aí mencionada lá em Apocalipse capítulo 2, e vamos avançar no tempo, tá bom? Até chegar no o sexto milênio. O sexto milênio será o milênio, então, da volta de Jesus. Ele deve voltar agora nos nossos dias, tá bom? E quando ele voltar, então, naquele sábado, o último dia da semana, então ele vai ressuscitar os justos mortos, vai unir com os justos vivos, vai destruir os ímpios, vai levar para o céu, vai ser aí uma viagem daqui para lá de uma semana, vamos chegar lá no sétimo dia do novo milênio, do sétimo milênio. A terra ficará aqui sem forma e vazia, o diabo preso nela, né, sem ter a quem tentar, porque os ímpios estarão mortos e os justos estarão no céu. Então, essa é a corrente de circunstância que o diabo fica preso, como está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 1 em diante. Tá bom? Então, amigo, o nosso próximo tema vai tratar, então, da terceira e última fase do juízo. Se você gostou desse vídeo, se você está amando esse assunto e se você quer ser um colaborador do nosso canal, tá aqui a nossa conta para que você possa então fazer a sua doação, tá bom? Aqui está o Pix, você pode fazer a doação por meio do Pix, e eu quero te dizer que o Senhor vai ficar muito feliz com a sua decisão, com a sua atitude. É hora de entregar a nossa vida a Jesus enquanto se pode achar, é hora de invocar o nome do nosso Deus enquanto Ele está perto. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu ok, o seu beleza e compartilhe esse vídeo. Maranata, que Deus te abençoe, até a próxima. O nosso próximo vídeo vai ser sobre o juízo executivo. Maranata.